Bem, amigos do Educa, aqui quem vos fala é Fefo e esta é uma aula de História. A partir de hoje nós vamos começar a estudar um dos assuntos mais polêmicos, mais dramáticos e talvez mais difíceis na trajetória de qualquer estudante que se prepara para uma prova de vestibular. E vamos falar da história do Brasil. Eu digo isso porque, na visão de muitos, a história do Brasil perde interesse, ela perde cor diante da história de tantos povos. No entanto, a história do Brasil é essencial, não apenas por uma questão de vestibular, obviamente, mas principalmente por causa de ser o próprio país, de ser o momento, o ambiente em que nós vivemos. Então, nós vamos começar uma visão panorâmica sobre essa história. E, geralmente, nós sempre dividimos a história do Brasil em 3 períodos, os já conhecidos, período colonial, imperial e republicano. Cada um desses períodos, se nós pararmos para analisar, tem questões políticas específicas, mas também tem questões econômicas, questões culturais, e tudo isso, lançado na história, demonstra uma maneira muito complexa sobre a forma como o Brasil se estruturou como país, na sua origem portuguesa e a sua formação enquanto Estado democrático. Tudo isso nós vamos analisar a partir de hoje com essa sequência de aulas sobre a história do nosso país, a história do Brasil. E então, quando nós analisamos o período colonial, por ser um período muito extenso, mas também por ter muitas complexidades, é sempre importante nós analisarmos com um pouco de realce alguns aspectos. Então, o que nós temos aqui é o seguinte: o período colonial como um todo se estende da chegada dos portugueses até a proclamação da independência em 1822. Só que ao longo desse período, algumas coisas foram ganhando uma dinâmica um pouco particular. E em primeiro ponto, o que nós temos que realçar é esse chamado período pré-colonial. Porque a grande maioria das pessoas está pré-condicionada a entender o seguinte: Pedro Álvares Cabral, liderando uma expedição, chega na costa do Brasil em 1500. Isso quando ele está numa trajetória na direção das Índias. Ao chegar, se costuma dizer que houve o descobrimento do Brasil. Esse termo descobrimento não é muito preciso. O ideal seria talvez denominarmos achamento. É um termo um tanto estranho, pois em vez do Brasil ter sido descoberto, ele teria sido, portanto, achado. Há vários indícios que indicam que os portugueses já tinham uma pequena concepção de terras nessa parte da América do Sul. Portanto, não foi totalmente uma surpresa, algo inesperado, o avistamento que eles tiveram na costa brasileira. Só que, imediatamente após a chegada deles, não se estabelece a colonização. Muito pelo contrário, porque durante este período de 32 anos, que se estende da chegada de Cabral até a fundação de São Vicente, o território ainda está sendo documentado, ainda está sendo conhecido. E esse processo é muito lento, pois Portugal não está focado na colonização de imediato. Ainda há uma grande prioridade para o comércio de especiarias vindas do Oriente. Então o Brasil é como se fosse uma espécie de plano B. E esse plano B vai sendo gradativamente aprimorado na medida em que a situação da Europa se muda, na medida que o comércio com o Oriente entra, de certo modo, em declínio, e aí o Brasil adquire um outro relevo, um outro valor. E o que nós temos então nesse período? Essencialmente é a fase da exploração de pau-brasil, que é uma fase muito conhecida. Não tem fixação do português ainda no território. Ele faz apenas um povoamento provisório em virtude do extrativismo da madeira. E quando as reservas se esgotam, então eles irão avançando para outras regiões, mas ainda é apenas o litoral e eu não tenho uma ocupação definitiva. Depois, quando os interesses se alteram, com a chegada de Martim Afonso de Souza, aí o mecanismo de colonização se estabelece. E através da fundação de São Vicente, eu inicio o processo de ocupação do território com os europeus. Claro que esse processo de ocupação, desde a chegada de Cabral, não é em nenhum momento pacífico. Ele é muito traumático para a população indígena, porque ela vai sendo empregada como mão de obra cativa nesse primeiro processo. E depois, com a chegada dos africanos, o processo de exploração da mão de obra ainda mais se intensifica. Então não é uma passagem nada muito romântica. Mas enfim, depois de 32 até finalmente chegarmos em 1822, uma série de atividades econômicas vão sendo desenvolvidas. Mas é muito frequente nós notarmos a preocupação de destacar a cana-de-açúcar e a mineração.
Eu ainda tenho a pecuária, eu tenho o extrativismo amazônico, eu tenho até um comércio interno. Mas o que é mais importante aos portugueses e a toda a dinâmica da colonização é a extração de uma riqueza, ou melhor, o desenvolvimento de uma agricultura de exportação que satisfaz os interesses da coroa portuguesa e os interesses daquela população europeia que se estabelece no Brasil como forma de assegurar a posse e a exploração do território. E, finalmente, em 1822, tem-se a formação do Brasil enquanto país. Então, de certo modo, não é totalmente correto dizer que o Brasil tem 515 anos, se nós pensarmos a fundação da primeira atividade de extração pós-cabralina, no ano de 1500, até por volta do tempo atual. Esses 515 anos seriam talvez a totalidade. Mas o Brasil, como país, começa em 1822. Portanto, em 2015 ele completou 193 anos de existência, o que torna o país profundamente jovem, comparando-se com os países europeus, países asiáticos e países africanos. Então, dando início a essa nossa introdução, nós vamos começar a abordar, na próxima aula, o período pré-colonial e a sua dinâmica, antes de prosseguirmos para os outros períodos da história do Brasil. E eu espero que você acompanhe a gente nessa trajetória. Nós nos encontramos na próxima. Até mais!